Vamos lá. Então, obrigado pela presença de vocês. Bom dia, né? Então, a gente vai começar um tema que, para a sorte de vocês, porque eu acho que todo mundo está um pouco enferrujado com tudo isso aí, é um tema um pouco mais simples, né? A gente vai gastar menos tempo hoje. Então, isso aqui não vai compor, esse tema sozinho não vai compor uma única ADE, né? Ela vai ser parte de uma ADE um pouco mais ampla, que é o tema de escolha intertemporal. Então, o que é escolha intertemporal? Escolha intertemporal é o nome que a gente dá para escolhas que envolvem não mais entre o bem X1 e X2. Né? Lembre-se que até um tempo atrás a gente estava fazendo uma análise em que o indivíduo ele tinha uma cesta de consumo, e essa cesta de consumo era composta por dois bens, X1 e X2, às vezes até a gente poderia fazer com 3, 4 bens, né? Mas era uma cesta de consumo que necessariamente ele consumia na mesma hora. Por exemplo, hambúrguer e refrigerante. Quando ele vai consumir aquilo, ele vai consumir os dois no mesmo momento, né? Ele vai fazer a compra e vai consumir ambos no mesmo momento. Bom, o fato é que em alguns casos de grande interesse econômico, a gente quer analisar não o consumo no momento presente apenas, mas a gente quer olhar o consumo também no futuro. Então, é o mesmo indivíduo fazendo a escolha, só que ele faz a escolha de quanto ele quer consumir no presente e de quanto ele quer consumir no futuro. Por isso a gente chama de escolha intertemporal, a escolha entre dois tempos distintos. Só que, claro, por simplicidade, a gente não vai ter X1 no presente, X1 no futuro. X2 no presente, X2 no futuro. A gente vai trabalhar com uma análise de consumo de um único bem, de um bem composto nos dois períodos. Desculpa. Análise de único bem composto em dois períodos. Bom, para isso, a gente vai ter, então, dois períodos. Né? Eu vou chamar um do período presente, 2 do período futuro, bem intuitivo. Eu vou ter o consumo dividido, então, em C1, consumo presente, e C2, consumo futuro. E eu vou ter a renda também do período presente, que eu vou chamar de R1, e R2, a renda futura. Falta um único elemento para que a gente possa fazer a nossa análise, né? Que a gente tem que incluir juros, que eu vou chamar de R, né? Um pouco tradicional a gente chama juros de R. Porque, claro, se eu vou guardar dinheiro do período presente para o futuro, ele vai ser remunerado por uma taxa de juros. E, ao mesmo tempo, se eu antecipar o consumo da minha renda futura para o presente, ela vai ser descontada por um juros. Reparem que, nesse momento, eu não estou fazendo uma análise complexa. Esse juros é o mesmo. Os juros que eu empresto é o mesmo que eu estou emprestado. Tá? É diferente, a gente sabe que na vida real você consegue retornos em juros menores do que quando você pega emprestado, mas isso é para manter a simplicidade. E outra coisa que a gente vai fazer para manter por simplicidade, a gente vai considerar que os preços são iguais. Então, por simplicidade, se eu tenho um bem composto, eu também posso utilizar os preços de maneira conveniente. E aí eu digo que P1 e P2 são ambos iguais a 1, é um preço fixo num valor 1. E nesse começo não há inflação. Ok? Então eu queria que vocês parassem agora só para recapitular tudo isso que eu apresentei. Então a gente está fazendo uma análise de escolha intertemporal.
né, em que a gente está analisando não mais X1 e X2, só que a gente está pensando uma cesta de consumo C1 no período presente e C2 no período futuro, né, porque eu tenho dois períodos e essas duas cestas. A renda não precisa ser a mesma, isso acontece, é bastante comum na vida real, né? A renda futura pode ser mais baixa porque você aposentou do que a renda presente, a renda futura pode ser mais alta porque você foi promovido e a renda atual é mais baixa, você é só estagiário, aqui você foi contratado e assim por diante. E eu tenho uma taxa de juros R. Então, todos esses são os elementos para a minha análise. Por simplicidade, a gente vai dizer que os preços são um. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava vendo a restrição orçamentária, eu falei para vocês que qualquer preço, né, pode ser qualquer preço que seja alterado para cima ou para baixo, se ele afetar tudo, renda e assim por diante, você não tem alteração nenhuma da escolha, né? Então eu posso usar preços convenientes, né? Por isso que eu posso cortar zeros, por exemplo, de uma moeda sem nenhum problema. Bom, agora eu queria acrescentar um elemento que é o seguinte: vocês talvez não tenham tido isso ainda, não sei dizer se vocês tiveram ou não, mas é necessário trazer a valor presente ou levar a valor futuro essa renda, né? Eu preciso analisar a renda total do indivíduo. Para analisar a renda total, eu posso fazer isso a valor presente, que eu vou chamar de VP. Então, a valor presente, qual é a renda? Então, o valor presente é o valor no momento 1. Então, eu tenho à minha disposição no momento 1 como renda a renda do presente, R1, a que eu recebo agora, mais R2, que a gente chama de R2 descontado, dividido sobre 1 mais R. Tá? Então, pense o seguinte: o valor presente, quanto eu posso, se eu fosse abrir mão de todo o meu consumo futuro e pegasse aquela renda futura para gastar inteira agora, qual seria a renda que eu teria disponível? Eu teria, em valor presente, a renda do momento presente, mais a renda do futuro R2, descontada por uma taxa 1 mais R. E aí vamos pensar, por exemplo, que R sejam juros de 10%. 10% R, então, é igual a 0,1. Então, R2 dividido por 1,1 é menor do que R2. Por isso que eu chamo R2 descontado. Entenderam? Né? Então, isso é a renda total em valor presente. Tá? Imagina que vocês já tiveram isso. E valor futuro? Em valor futuro, pensando agora ao contrário, eu quero guardar tudo para o futuro. Eu não vou consumir nada no presente, quero guardar essa renda R1 para consumir no futuro C2. Então, em valor futuro, qual é a minha renda? Ela é, obviamente, a renda R2, que eu vou receber lá no futuro, só que eu tenho que adicionar a parcela de R1 que eu guardei. Só que o fato de ter guardado vai fazer com que R1 cresça. Cresça quanto? 1 mais Rzinho. Então, 1 mais a taxa de juros, vezes R1, mais R2. Então, eu tenho a minha renda total em valor presente e em valor futuro. Tá? Professor, quando eu for resolver exercício, importa se é valor presente ou valor futuro? Não, você vai ter o mesmo resultado. Basta você escolher convenientemente a melhor solução para você. Tá? Bom, se eu tenho a renda e eu tenho os bens a serem consumidos, agora eu posso construir a restrição orçamentária intertemporal. Novamente, eu terei a opção de fazer restrição orçamentária em valor presente ou valor futuro. Tá? É claro, agora é totalmente direto, né? Porque vocês vão poder ver isso aqui já valendo para a restrição orçamentária. Então, seria o que é a restrição orçamentária? P1x1 mais P2x2 igual a renda. Não é isso? Então, vamos trazer para o mundo da escolha intertemporal. Primeiro, P1 e P2 são iguais a 1. Então, na verdade, e x1 e x2 iguais a C1 e C2. Então, na verdade, eu tenho apenas C1 mais C2, só que eu vou ter que mexer nesse C2 aqui para vocês entendam em breve. Tem que ser igual a renda, no valor presente a renda é R1.
mais R2 sobre 1 mais R. Bom, esse consumo C2 diz respeito ao consumo futuro. E trazê-lo ao valor presente também implica descontá-lo por R. Dessa maneira, pessoal, eu tenho a restrição orçamentária geral em valor presente. Tudo bem? A única coisa que eu preciso fazer, da mesma maneira que eu descontei trazer a valor presente o R2, eu tenho que descontar o consumo trazer ao valor presente. Tá? Então, isso aqui é em valor presente. Bom, e no valor futuro? Mesma coisa, tenho C1 mais C2 é igual, copio agora a restrição orçamentária, 1 mais R, R1 mais R2. E se eu tive que descontar o C2 para ficar igual ao R2, eu vou ter que multiplicar por 1 mais R, o R1, para levar a valor futuro do C2. Então, isso aqui é a restrição orçamentária em valor futuro. Essas duas coisas são equivalentes, pessoal. Por quê? Se vocês repararem bem, peguem essa equação aqui da restrição orçamentária em valor presente e multipliquem tudo por 1 mais R. Vai dar exatamente isso. E no sentido inverso, peguem isso aqui e dividam tudo por 1 mais R, vai dar isso. Então, na prática, escrever em valor presente ou em valor futuro é escrever a mesma coisa, só que em maneiras diferentes. Tudo bem, pessoal? Uma vez que a gente tem... Agora, a gente já tem todos os elementos jogados no tabuleiro. Falta uma única coisa e vocês vão perceber rapidamente. Então, o que eu fiz, né? Mais uma vez. Eu estou analisando agora presente e futuro, não mais bem 1, bem 2. Isso implica que eu tenho consumo 1 e consumo 2, só que eu tenho também duas rendas, a renda presente e a renda futura. Eu compatibilizo presente e futuro através de uma taxa de juros, que eu considero única. Tá? Ela tanto é os juros do poupador quanto do tomador de empréstimo. E por simplicidade, eu estou considerando que os preços são iguais a 1. Né? Eu escolho convenientemente os preços para serem iguais a 1. Eu escrevo a renda total ou em valor presente ou em valor futuro, e daí tem uma restrição orçamentária dessa forma ou dessa forma, e como eu falei para vocês, elas são equivalentes, é simplesmente multiplicar ou dividir por 1 mais Rzinho, taxa de juros. Pessoal, falta uma coisa para a nossa análise. O quê? Faltam as preferências. Tá? Essas preferências são preferências que a gente chama de preferências intertemporais. E elas implicam que existem basicamente dois grandes tipos de consumidores. Existe o consumidor poupador e existe o consumidor poupador, a gente também pode chamar de emprestador, tá? Meio feio, né? E existe também o consumidor tomador de empréstimos ou tomador de empréstimo. Essas são os dois tipos básicos de preferências que a gente vai ter para escolha intertemporal. Por quê? Porque as pessoas podem ser mais ou menos propensas a querer usufruir o dinheiro no futuro ou guardar para ter um futuro melhor. Se vocês pararem, então, agora para construir, como seria o formato dessas curvas, tá? Eu vou desenhar a curva e vocês quase que naturalmente vão dizer, esse é desse tipo, esse é daquele tipo, tá? Então, eu vou começar desenhando duas retas de restrição orçamentária bem simples. Em que eu tenho C2, C1, consumo no presente, consumo no futuro. C1, C2, consumo no presente, consumo no futuro. Olhando para a nossa reta de restrição orçamentária, né? Olhem para aqui.
Se eu decidir consumir toda a minha renda no momento presente, quanto eu vou poder gastar? Então, peguem aqui, coloquem isso aqui, zero, né? C2 vai ser zero, eu não vou consumir nada no futuro. Então, quanto eu vou poder gastar no presente, C1? Eu vou poder gastar R1 mais R2 sobre 1R. Então, se por acaso eu decidir gastar toda a minha renda, quanto eu vou poder gastar? R1 mais R2 sobre 1 mais R. Tá? Eu estou deixando escrito aqui para que vocês lembrem que esse ponto onde a reta de restrição orçamentária consome tudo C1 é exatamente quando eu tenho toda a minha renda gasta nesse bem. Seguramente vocês lembram disso, né? Eu vou ter, aqui eu tenho problema de escrever um pouco em diagonal, mas vou tentar aqui. Vocês percebem que as retas de restrição orçamentária são declinantes, né? Elas são inclinadas negativamente, porque é um trade-off entre consumir no futuro e consumir no presente. E qual seria o valor que cruza aqui? Se vocês olharem para essa reta aqui, né, de restrição orçamentária, e fazer agora o contrário. Como essas duas são equivalentes, eu vou zerar C1 aqui. E vou ver que C2 vai ser a renda no período 1 mais a renda no período 2, só que a renda no período 1 ela vai ser acrescida de juros. Né? Então, se eu decidir guardar todo o meu dinheiro para o futuro e gastar tudo no futuro, eu vou poder gastar 1 mais Rzinho vezes R1 mais R2. Esse é o valor se eu gastar tudo, esse é o valor se eu gastar tudo no futuro, tudo no presente. 1 mais Rzinho vezes R1 mais R2, tudo no futuro, tudo no presente. Perceberam? Então, esses são os extremos da minha curva de restrição orçamentária. Vai ter um ponto aqui no meio da reta que é bastante interessante. E ela vai estar presente em qualquer reta de restrição orçamentária. Que é o seguinte, digamos que eu vou consumir, no momento presente, apenas a minha renda R1. Quanto eu vou guardar para o futuro? Se vocês pararem para pensar, se eu gastei no período presente R1, o que vai sobrar no período 2 vai ser exatamente R2. Né? Se eu gastei no presente R1, eu não gastei nada dessa renda futura, não precisei descontar, e tinha um consumo zero. E depois, quando eu vier aqui, eu vou ter disponível C2 igual a R2. Então, é como se eu tivesse dois problemas separados. É como se o consumo intertemporal não fosse um problema para mim, porque eu estou satisfeito com a renda no presente, para o meu consumo, e estou satisfeito com a renda futura. Então, esse ponto de consumo aqui seria exatamente o consumo de uma pessoa neutra ao efeito do tempo sobre o consumo. Você não é nem poupador, nem tomador de empréstimo. Tudo bem? E agora? Bom, agora eu preciso jogar em cima dessa reta de restrição orçamentária preferências. Ao jogar em cima dessa reta de restrição orçamentária preferências, a gente já automaticamente descobre qual é o perfil do consumidor. Então, vamos lá? Eu tenho uma reta de restrição orçamentária que vai levar uma tangência nessa parte inferior da reta e outro que vai levar o consumo nessa parte superior da reta. O ponto de tangência vai ser em pontos distintos. Alguém tem ideia de que tipo de indivíduo é cada um desses? Isso aqui vai ser C2 estrela, o C2 ótimo é esse, C1 estrela. C1 estrela, C2 estrela. Reparem que, nesse caso, o consumo ótimo C1, né, que eu encontrei pela tangente, ele é maior do que R1. Quem tem esse comportamento de gastar mais do que a sua própria renda? Esse é claramente um tomador de empréstimo.
Consequentemente, o consumo futuro dele será melhor do que a sua renda, porque ele comprometeu parte daquela renda futura no consumo presente. E, em sentido contrário, esse cara aqui, ele gasta C1 menos do que R1, né? Lembre-se que como C1 e C2 têm preço 1 e eles são bem composto, C1 e C2 têm valores. Eles representam valores de consumo, não quantidade de bens. Tá? A tática de usar P1 e P2 igual a 1 é exatamente para isso. Porque o valor de C1 e C2 passa a ser quanto eu estou consumindo no presente, quanto eu estou consumindo no futuro, em reais, em moeda corrente. Esse cara vai ter um consumo C1 inferior a R1. Ou seja, o consumo dele, C1, é menor do que a própria renda. Ou seja, parte da sua renda presente está sobrando para o futuro. E isso faz com que o consumo futuro seja maior do que a renda futura. E esse cara é um poupador. Tudo bem, pessoal? Então eu tenho um tomador de empréstimos, tenho um poupador. Nenhum deles está consumindo. O cara que está consumindo além do ponto neutro no presente é um tomador de empréstimos. O cara que está consumindo aquém do ponto neutro, ele está consumindo mais no futuro, logo ele é um poupador. Agora tem um elemento que até esse momento eu não estava analisando, mas eu acho que é importante para que vocês entendam. Tá? Desculpa. Então tem um elemento que até agora eu não estava usando, né? Que é os juros. Eu estou dando juros como fixo. Agora, queria que vocês parassem e pensassem como os juros afetam o consumo de equilíbrio. Né? Desculpa, só deixar aqui marcado que eu disse, né? Como C1 estrela é maior do que R1, e isso aqui, C2 estrela, é maior do que R2. Tá? É uma característica desses dois tipos de consumidor. Então, como o aumento de juros afeta o equilíbrio? Qual o papel que o juros joga nessa história aqui do consumo intertemporal? Né? Então, vamos lá. Então, vamos pensar numa variação positiva de Rzinho. Né? Então, se Rzinho fica maior, digamos que eu saio dos juros de 10%, 0,1, e vou para de 20%, 0,2, isso implica no quê, pessoal? Que 1 mais R cresce. Esse fator que eu estou multiplicando ou dividindo, né, acrescentando ou descontando, ele muda. Né? Então, vamos pensar o que acontece na reta de restrição orçamentária? Vou construir de novo a reta de restrição orçamentária aqui. C2, C1. Essa é a reta que eu tenho no período inicial, que eu vou chamar de 1 romano. Né? E aí, lembre-se que aqui eu estou dizendo R1 mais R2 sobre 1 mais R, e esse outro limite aqui é 1 mais Rzinho vezes R1 mais R2. Então, ceteris paribus, tudo mais constante. Tudo está constante, a única coisa que vai mudar é que os juros vai subir. Se os juros vai subir, R1 mais R vai crescer. Significa o quê? O que vai acontecer com esse termo aqui, pessoal? Esse termo R1 está fixo, R2 está fixo, sobre 1 mais Rzinho. Esse 1 mais Rzinho fica maior. Se ele fica maior, R2 sobre 1 mais Rzinho fica menor. Então, digamos que ele se desloca, ele se deslocará para cá, e digamos que ele chega nesse ponto aqui. Vou pôr em vermelho para ficar mais destacado. Então, não sei se vocês perceberam, mas a subida dos juros está fazendo com que a minha capacidade de consumo no presente fique menor. Por quê? Fica menor porque a minha renda futura será mais descontada pelos juros cobrados. Bom, e vai acontecer alguma coisa na renda futura? Sim. R2 está fixo, R1 está fixo, 1 mais R cresceu. Se 1 mais R cresceu e R1 é positivo, 1 mais Rzinho vai fazer com que esse termo suba, aumentando a possibilidade de consumo no futuro, digamos para esse ponto aqui.
E aí eu faço uma nova restrição orçamentária reta, dado esses limites. E aí o momento 2 romano, após a alteração de juros. Então eu tenho em azul, antes da alteração dos juros, minha possibilidade de consumo no presente era maior e no futuro era menor. E após a elevação dos juros, minha capacidade de consumo presente caiu, porque ficou mais caro me endividar. E, ao mesmo tempo, o dinheiro que eu guardava passa a ser mais remunerado e aumenta o meu consumo futuro. Então, vocês perceberam a relação direta que tem entre o estímulo dado pela autoridade monetária com os juros e a capacidade de consumo presente e consumo futuro? Perceberam que esse canal de regulação econômica funciona no sentido de como estímulo aos indivíduos? Né? Você, ao subir os juros, você está aumentando o bem-estar de quem e piorando o bem-estar de quem? Ao subir os juros, você aumenta o bem-estar do poupador e você piora o do tomador de empréstimo. Perceberam? Então, isso é exatamente o canal pelo que a autoridade monetária estimula ou não o consumo presente e o futuro. Porque basta vocês olharem agora tudo isso que eu expliquei para vocês no sentido contrário. Se os juros caem, então você piora o bem-estar do poupador, você vai render menos o investimento para o futuro e você vai permitir que o consumidor traga mais a valor presente, traga mais a valor, seja mais rentável trazer a valor presente a renda futura R2. Tá? Então, agora eu vou transformar tudo isso num exercício, tá, pessoal? Então, exercício 1. A função utilidade intertemporal de um indivíduo é U de C1, C2, a utilidade obtida no consumo C1, C2, é igual a C1 ao quadrado vezes C2. Sua renda nos dois períodos, R1 é igual a R2 é igual a 100. Tem a mesma renda no presente e no futuro. E a taxa de juros, R, é igual a 10%. Qual o consumo ótimo? Então, a pergunta sobre o consumo ótimo é a pergunta sobre a maximização da utilidade. Né? A gente tem a função utilidade, a gente tem as rendas e os juros. Então, se eu tenho a função utilidade, para poder fazer a maximização, falta o quê? Falta restrição orçamentária. Então, basicamente, o exercício de escolha intertemporal começa por construir a restrição orçamentária. Por isso, vocês devem ter reparado que eu gastei um certo tempo explicando essa possibilidade aqui, né? Como era construído isso aqui. Por quê? Porque é uma coisa que vocês vão fazer em todo o exercício, tá? E qual vocês podem usar? Pessoal, como eu falei para vocês, tanto faz. Aquela que for mais simples para vocês. Muitas pessoas preferem trabalhar em valor presente porque é mais intuitivo mentalmente. Mas do ponto de vista matemático, trabalhar em valor futuro é só multiplicar, que em geral é mais fácil do que dividir. Então, eu costumo fazer as minhas restrições orçamentárias dessa maneira, que é 1 mais Rzinho vezes C1 mais C2 igual a 1 mais Rzinho vezes R1 mais R2. Tá? Então, eu estou buscando o consumo ótimo, que é maximizar a função utilidade, que é C1 ao quadrado vezes C2, sujeito a restrição orçamentária, que eu já falei qual é. 1 mais Rzinho vezes C1 mais C2, desculpa, que é igual 1 mais Rzinho vezes R1 mais R2. Né? Então, é esse tipo de exercício que eu preciso resolver. Então, o grande trabalho que eu tenho, como a função utilidade é dada de modo simples,
grande trabalho, né? Um ponto, não é um grande trabalho porque é um trabalho simples, mas uma coisa que pode gerar confusão é a construção da restrição orçamentária, que sempre vai ser essa, né? Se eu estou escrevendo no valor futuro. Então, vamos escrever 1 mais Rzinho, que é 1 mais 10%, então é 1,1 C1 mais C2 é igual a 1,1 vezes R1 é 100, mais R2 também 100. Aqui, pessoal, por incrível que pareça, muitas pessoas erram. Tá? Então, fiquem atentos. Vou repetir a primeira parte, que não tem nada a fazer. Reparem agora o que vai acontecer. Muitas pessoas somariam 100 com 100 e daria 200, mas esqueceriam esse 1,1 aqui multiplicando. Então, 1,1 vezes 100, 110 mais 100, 210. Então, essa é a restrição orçamentária do exercício atual. Agora eu vou enunciar de novo o exercício. Eu vou maximizar C1 ao quadrado vezes C2, sujeito a 1,1 C1 mais C2 igual a 210. Então, é só resolver essa maximização. E isso vocês já estão mais do que acostumados. A única coisa que eu estou fazendo é trocando x1 e x2 por C1 e C2. E a interpretação depois do resultado tem que ser levemente distinta. Tá? Bom, vocês saberiam fazer esse exercício facilmente. Eu não vou gastar muito tempo, eu vou fazer de modo mais simples. Só que eu preciso dizer uma coisa que entristece um pouco vocês. Que é o seguinte. Não dá para resolver isso aqui com aquela solução de utilidade marginal sobre preço igual a utilidade marginal sobre preço. Vocês precisam utilizar, nesse caso especificamente, Lagrangiano. Tá? E isso é uma coisa que chateia um pouco vocês. Mas tudo bem, né? Como as contas são fáceis, a gente faz aqui. Então, vamos construir o Lagrangiano. Lagrangiano é a função objetivo, C1 ao quadrado C2, menos lambda vezes 1,1 C1, mais C2. Lembre-se de colocar isso para lá, né? Então, vira menos 210 igual a zero. Tá? A solução desse Lagrangiano passa pelas CPOs, L1, L2 e L lambda tem que ser igual a zero. As derivadas do Lagrangiano com relação a C1, C2 e lambda tem que dar zero. Então, comecemos pela derivada com relação a C1. Derivem tudo isso em relação a C1. C1 ao quadrado vezes C2 vira 2C1, C2. Porque eu vou tombar esse 2. Menos lambda vezes. Qual é a derivada desse termo inteiro que está entre parênteses com relação a C1? Só tem um C1 aqui, que é esse multiplicando. Então, C1 vezes 1,1, derivado vai dar 1,1. Então, vira menos 1,1 lambda. Tudo isso é igual a zero. Né? É a minha própria CPO. Vamos fazer agora o segundo termo? Vamos lá. Eu tenho que derivar isso em relação a C2. Qual é a derivada de C1 ao quadrado C2? C1 ao quadrado, porque C2 some. Menos lambda vezes. Qual é a derivada do que está dentro do parênteses com relação a C2? É 1. Então, menos lambda igual a zero. E vocês já devem estar bem lembrados disso, né? Toda derivada com relação a lambda é apenas do último termo de restrição. Então, eu posso simplesmente repetir isso, porque aqui não tem lambda, vira zero, aqui vira menos uma coisa, igual a zero. Vai sobrar, na prática, vocês podem repetir simplesmente a restrição. Já tinha dito isso para vocês, mas é sempre bom lembrar. Bom, construído esse sistema, qual é o jeito mais simples de solucionar? Eu acho que a maneira mais simples de solucionar é trabalhar com essas duas equações aqui, pessoal. Tá? Eu vou fazer apenas uma alteração, que é jogar esses dois termos para lá. 2C1C2 igual, passa o menos 1,1 vezes lambda para cá, vira 1,1 vezes lambda. C1 ao quadrado é igual, passa o lambda para lá. E mantém a última equação, 1,1 C1 mais C2 igual a 210. Chamo isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2, isso aqui de equação 3.
E aí, simplesmente, eu posso substituir 2 em 1, porque já consegui o valor de lambda isolado. Substituindo 2 em 1, estou fazendo isso aqui para que fique indicado o que eu fiz, né? Substituindo 2 em 1, substituindo isso nesse, eu tenho 2C1, C2 igual a 1,1 vezes. E onde tinha lambda, eu substituo por C1 ao quadrado. Sobra o quê? 2C1, C2 é igual a 1,1 vezes C1 ao quadrado. Caso C1 seja diferente de zero, eu posso fazer um corte muito simples aqui, que é cortar esse C1 com o quadrado desse lado. E aí eu chego a uma relação bastante simples, que é que 1,1, vou só inverter os lados, tá? 1,1 C1 é igual a 2 C2. Você deve estar falando, professor, por que o senhor vai deixar assim? Porque eu quero substituir exatamente esse 1,1 C1 por 2 C2 aqui. Minha vida vai ficar mais fácil. Eu pego isso aqui e substituo em 3. Então, vou pegar onde tem 1,1 C1 e vou colocar 2 C2. Então, eu tenho 2 C2 no lugar de 1,1 C1, mais C2 é igual a 210. 3 C2 é 210. C2 é igual a 70. Acabei de encontrar o consumo no período futuro, no período 2. Mas isso não é o que pede o exercício. O exercício pede mais informações. Então, eu vou voltar nesse item anterior. 1,1 C1 é igual a 2 vezes o C2 é 70. C1 é igual, passo 1,1 dividindo, 2 vezes 70, 140, sobre 1,1. Se vocês fizerem isso na calculadora, vai dar 127,3. Achei o consumo futuro, achei o consumo presente. Falta o que para que eu tenha o resultado final de uma maximização de utilidade? O próprio valor da utilidade, não é isso? Então, basta eu substituir os valores de C1 e C2 na fórmula da utilidade, que é C1 ao quadrado vezes C2. Vou substituir os valores que eu já achei, 127,3 ao quadrado vezes 70. Logo, a utilidade será de 1.134.370. Agora sim, pessoal, eu tenho o consumo e a utilidade. Exercício resolvido. Entenderam, pessoal? Tá? Então, como vocês podem ver, não é muito diferente dos exercícios de consumo normal que a gente está acostumado. A única coisa sofisticada é que tem uma forma diferente da gente chegar às restrições orçamentárias e uma interpretação diferente para os resultados, né? Porque eu consumo no período 1, consumo no período 2. Eu vou fazer, inclusive, pessoal, uma coisa que ajuda a ilustrar os gráficos anteriores. Tá? Não é uma coisa especialmente complexa, mas eu vou fazer o gráfico desse ponto ótimo de consumo aqui para vocês. Reparem que não era uma coisa que eu tinha pedido no enunciado, mas que eu acho que é importante para vocês entenderem. Então, C1, C2. Aí eu tenho aqueles limites, né, do gráfico, né, os pontos limites do gráfico, que acho que vocês devem lembrar daqui, ó, que é R1 mais R2 sobre 1 mais R, 1 mais R, R1, R2. Essa fórmula aqui a gente já calculou, porque é 1,1 vezes 100 mais 100, que vai dar 210. Então, esse ponto limite aqui, se eu guardar todo o dinheiro futuro, eu vou ter 210. E se eu gastar tudo no presente, eu vou ter R1, 100, mais R2, 100, dividido por 1,1. Se vocês fizerem essa conta, vai dar 190,9. Tá? Então, eu posso gastar 190,9 no presente, se eu decidir gastar tudo no presente, 210 se eu gastar tudo no futuro.
Qual seria aquele consumo equilibrado que eu falei para vocês? Em que eu gasto as duas rendas específicas em cada período. É se eu gastar 100 e 100, que pelo enunciado é a renda no futuro e no presente. Ou seja, esse indivíduo aqui, ele não é nem alguém que vai se aposentar e a sua renda futura vai cair, e nem é uma pessoa que está progredindo na carreira, sua renda vai subir ainda. A renda nos dois períodos é igual. Tá? Bom, e qual é o consumo desse indivíduo? O consumo desse indivíduo é o consumo 70, ou seja, inferior a 100, né? 70, né? C2 é 70, e C1 é 127. 127,3. Esse seria o ponto se ele fosse neutro, e o ponto que ele está escolhendo é aqui. Reparem que eu tenho exatamente aquele comportamento de um tomador de empréstimos. E a utilidade obtida nessa curva de diferenças é essa aqui, 1.134.370. Logo, vem a pergunta, esse indivíduo ele é um poupador ou um tomador de empréstimos? Visivelmente, ele é um tomador de empréstimos, porque ele está gastando no presente mais do que a sua renda no presente. Pode ver também que sobra menos para ele consumir do que a própria renda futura. 30% da sua renda futura está comprometida com o consumo presente. Então, esse indivíduo é um tomador de empréstimos. Tá? Outra maneira de ver se ele é um tomador de empréstimo era só olhar para outra característica, que eu não sei se vocês lembram de eu ter falado sobre isso, que são os expoentes de uma Cobb-Douglas. Né? O expoente de uma Cobb-Douglas indica a preferência por algo. Como o expoente de C1 é maior do que o expoente de C2, ele prefere mais o consumo do presente do que o consumo do futuro. Como C1 é maior do que C2, né, ele prefere isso. Então quer dizer que necessariamente ele vai gastar mais no período presente? Em termos absolutos, não necessariamente. Vai depender das rendas futuras e presentes. Tá? Tem aquela simplificação que eu mostrei para vocês, essa simplificação aqui, ela é apenas uma simplificação, ela ajuda a pensar quando a gente tem rendas parecidas, tá? Mas o quanto o indivíduo vai gastar depende, porque ele pode ter zero de renda, basta pensar um estudante, né? O estudante, em geral, ele depende dos pais. Mas, digamos que ele tenha renda zero no presente, né? E tenha uma renda 1.000 no futuro. Ele vai ter que se endividar para sobreviver, né? Alguém que está desempregado ou alguém que está necessariamente poupando para o futuro, porque você não vai ter renda do Estado. Então, aquilo que eu apresentei para vocês é uma simplificação, mas ajuda a pensar nesses problemas. Tudo bem? Eu queria fazer um problema derivado desse para ajudar, para ver se vocês conseguem, se vocês conseguiram captar tudo, digamos assim. Né? Seria um exercício 2 totalmente derivado desse. Tá? Então, vamos lá. Exercício 2, ele é tão derivado do anterior, tão derivado, que eu tenho a mesma função de utilidade, tenho as mesmas condições, né? O R não vou colocar só a utilidade. Então, o exercício tem a mesma função de utilidade, e aí, no item A, eu tenho tudo mais constante, ou seja, R1 igual a R2, que é igual a 100, mas juros de 20%. Ou seja, Rzinho é igual a 0,2. E B, tudo mais constante, só que nesse caso R continua sendo 0,1, volta a ser juros passado. A renda no período presente é igual a 100, mas R2 sobe para 150, ou seja, R2. Então eu tenho essas duas coisas para fazer aqui,